nesse momento de dificuldade no sistema desse isolamento social, pessoas acometidas pelo coronavírus. Então, nesse mês, onde o Telesaúde Acre resguardou os temas para que nós pudéssemos apresentar inúmeras formas de ajudar tanto os profissionais de saúde, quanto os profissionais de linha de frente, quanto as pessoas que estão em isolamento social, como lidar um pouco mais com essa fase, esse momento tão crítico da nossa saúde. Então, em nome da coordenadora geral do Telesaúde Acre, a Mônica Moraes, o nosso coordenador de teleeducação, Dr. Rodrigo Silveira, nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Diego Bruno Nascimento, que é cirurgião dentista, advogado, especialista em direito médico, atualmente é coordenador do curso de odontologia da Unimeta, e veio nos brindar hoje com um tema, no mínimo, forte, né? Uma palavra que a gente pode utilizar, acho que seria essa, né? Que vai falar um pouco sobre a ortotanásia, a distanásia, nesses tempos de Covid. Nós sabemos hoje, com os dados mais atualizados que a CESACRE disponibilizou, que o número de leitos e respiradores aqui na cidade de Rio Branco, no estado do Acre, não é um número tão alto assim, né? Então, é um dado preocupante. E aí a gente já tendo mais de 214 dados confirmados de Covid até o dia de ontem, 24 casos hospitalizados, 8 óbitos, então leva-nos a, no mínimo, ter um pouco mais de cautela e querer realmente saber um pouco mais de como que o profissional de saúde vai se respaldar e vai agir diante de tais dificuldades. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui a palavra para o Dr. Diego, e lembrando para todos que estão presentes que essa web palestra ela é gravada, a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube, que é o Telesaúde Acre. Então, que mais tardar, em meados da semana que vem, nós já vamos disponibilizar lá no canal a web gravada, para que você depois possa assistir com um pouco mais de calma, quiser baixar o vídeo depois. Então, a gente disponibiliza lá. Lembrando que ela tem a certificação, então você recebe o certificado do Telesaúde, CESACRE, UFAC, que participou dessa web. A gente só pede um pouco de calma aos participantes, porque como a equipe está um pouco reduzida esses dias, então a gente finda pedindo no mínimo 5 dias úteis para que a gente envie no e-mail informado, no formulário que nós vamos disponibilizar daqui a pouco aqui no chat. Então você somente linka, né, clica no link, preenche o formulário com o CPF correto, o e-mail válido, e depois de 5 dias úteis, nós mandamos no seu e-mail o certificado, certo? Então, muito obrigada, habilitando aqui o áudio do Dr. Diego, e boa web palestra para todos nós. Agora tá. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Como a doutora Caroline muito bem falou, este é um tema, hoje em dia, que ele desperta muita controvérsia, é um tema muito polêmico para nós discutirmos, porque, como ela bem falou, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela vai requerer um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de pensamento filosófico, ético e moral, porque os profissionais da saúde, acima de tudo, principalmente médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que estão nessa linha de frente da situação, eles vão ter que tomar certas decisões. E decisões essas que vocês vão perceber que são decisões difíceis, que muitas vezes contrariando as suas convicções filosóficas, morais e éticas, e esse que é a ideia da nossa web palestra de hoje. Vocês vão perceber que lá no final nós vamos discutir a ortotanásia, a distanásia e o que ela tem aplicação com essa pandemia. Mas o momento nosso aqui, galera, não é responder essas perguntas filosóficas, porque, como eu falei, cada um tem suas convicções. Então a ideia aqui é apenas despertar vocês para pensar nessa situação que nós estamos vivendo,
pois pode ser, se nós considerarmos uma situação aqui extrema, trágica até, que nós tenhamos que conviver com essa realidade, certo? Como ela falou, eu sou cirurgião dentista, especialista em odontologia legal, sou advogado, atuo na área do direito médico, e vamos abordar esse tema aqui que está totalmente relacionado à direito, à medicina e à saúde de forma geral. Toda vez que eu mencionar aqui medicina, direito médico, entenda como área da saúde. A medicina é o globo maior que engloba todas as outras profissões da saúde. Odontologia, nutrição, fisioterapia, enfermagem, biomedicina, enfim. Todos os profissionais, como vocês sabem, estão diretamente envolvidos com essa situação e esse que é o objetivo da nossa apresentação aqui hoje. Bom, galera, como vocês podem perceber então, a situação que nós estamos vivendo, ela é muito causada pela essa pandemia do Covid-19. Não vamos aqui entrar no mérito da questão, porque já é um assunto que vocês têm profundo conhecimento, é um assunto extremamente abordado pela mídia, mas ela desperta situações que geram essas crises que nós estamos vivendo. Trazendo para realidade do nosso estado do Acre, é o decreto do governador, o decreto número 5.496, que impediu o funcionamento de algumas atividades econômicas, atividades essas consideradas não essenciais, né? E liberando aquelas essenciais, necessárias para a manutenção de uma economia, manutenção do acesso da população a necessidades básicas. E o último decreto foi publicado, ele prolongou ainda esse isolamento social por mais 15 dias. Então isso gera muita repercussão prática, tanto no ambiente da saúde da população, quanto na economia. E se vocês perceberem, para quem estiver atento aí à mídia, aos grupos de discussão, o que promove maior debate nessa situação é exatamente tentarmos conciliar esse isolamento social com a necessidade da economia girar. A economia precisa andar. E é muito comum nós percebermos pessoas defendendo o isolamento social, 100%, a ferro e fogo, e outras pessoas dizendo que não precisa de tudo isso, porque precisa trabalhar, precisa colocar seu comércio para funcionar. Eu penso, galera, que os dois estão certos. Aqui a gente vai colocar ninguém contra ninguém. O que a sociedade, como forma geral, nossa discussão aqui tem que colocar é um ponto de equilíbrio, onde nós consigamos fazer com que a economia continue andando, que a economia gire, mas também respeitando certo isolamento social. Eu costumo falar que aquela pessoa que pode ficar em casa, ela deve ficar em casa. Agora, claro, algumas pessoas precisam sair para trabalhar, precisam ir ao supermercado, então pode ir, mas tome as medidas, as precauções preconizadas pelos órgãos sanitários. E eu coloquei aí, para quem está acompanhando a imagem, eu coloquei aí exatamente uma notícia que pesquisa aponta que menos de 40% dos acrianos cumprem isolamento social. Isso é um dado muito preocupante, porque, como vocês sabem, o isolamento hoje é a melhor forma de você evitar a propagação desse vírus, reduzir as possibilidades de contágio e causando assim um colapso no sistema de saúde. Outra matéria que eu coloquei para vocês, são matérias atuais, vocês podem perceber na data da matéria. Após o discurso de Bolsonaro, o governo do Acre reafirma medidas de isolamento social. Conforme nós já salientamos, o isolamento social é a melhor medida para evitar ou para reduzir essa proliferação do vírus, uma vez que não temos vacina, não temos remédio ainda cientificamente comprovado para combater esse vírus. E outra situação aí também que está sendo comum em muitos estados, em muitos países, que é a notícia que fala: começa a construção do estádio no Pacaembu de hospital de campanha para pacientes com coronavírus. Por que estão construindo esses hospitais em estádios, em outros locais? Porque hoje o SUS, com a estrutura que ele oferece, ele não dispõe de leitos, não dispõe de estrutura física suficiente para atender toda essa demanda. Então, de uma forma meio que improvisada, o Estado ele tem que construir esses leitos. Se vocês lembrarem, no início do ano, virou notícia nacional, a China construiu um hospital gigantesco em pouquíssimos dias, porque ela sabia que isso era necessário. Infelizmente, muitos países, assim como o Brasil, resolveram não seguir nesse rumo. Não, vamos esperar um pouquinho para ver como é que funciona, para ver o que é necessário ou não fazer. E hoje nós podemos ver que a China tomou uma atitude muito correta e hoje ela consegue, de certa forma, manter aquela curva ali de contágio muito baixa, tratando aquelas pessoas que já estão contaminadas e reduzindo a chance de aumentar esse nível de infecção.
Outra notícia aí para vocês, o Estado planeja usar a Arena e 109 leitos do PS para paciente coronavírus. Esse Arena que ele fala aí, é uma notícia aqui do Acre, é o nosso estádio, né? Arena Acreana. É outra possibilidade. Da mesma forma que em outros estados estão sendo construídos hospitais em estádio, o Acre também se vê nessa situação de necessitar, pois como nós já sabemos, a quantidade de leitos, a estrutura física do SUS não comporta toda essa demanda. Gladson solicita a ministros e ao CRM convocação de médicos formados no exterior para reforçar o combate ao coronavírus. Isso aí, pessoal, foi agora, foi dia 20/4, em que o Gladson, ele, numa situação muito louvável, inclusive, ele solicitou a essas instituições que aqueles médicos formados no exterior, mas que não estão com diploma revalidado, possam atuar no combate ao coronavírus. Porém, a situação não é tão simples quanto parece ou que muitos achavam parecer. Inclusive, hoje, o CRM já se manifestou, o CRM Acre, no sentido que isso não é possível, não depende do CRM. E é fato que isso não depende do CRM. Nós temos toda uma legislação que regula o exercício legal da medicina, e a legislação é muito clara que aquele médico formado no exterior, para ele exercer a medicina legalmente no país, ele precisa revalidar o diploma dele e após a revalidação ele precisa se inscrever no CRM do seu estado, no caso que nosso CRM Acre. Se ele não cumprir os requisitos, infelizmente não poderá exercer medicina. Então é uma situação que realmente o nosso estado ele tem poucos médicos, mas que não dá para contornar fora da lei, né? A gente tem que seguir a lei, porque é assim que funciona, e o CRM ele é subordinado ao CFM. O CRM ele não pode tomar medidas, tomar atitudes contrárias ao que o CRM prescreve, ou então a própria lei federal que regula o CRM e a profissão da medicina. E aí eu coloquei duas perguntas para vocês, para a gente iniciar nosso debate. Por que o isolamento? Por que o isolamento? Por que é necessário o isolamento, né? Você já sabe, a gente não vai discutir muito sobre essa questão, porque é um assunto demasiadamente debatido. Como vocês sabem, como sai na mídia, nós todos sabemos, o isolamento ele é a principal forma de evitar o contágio. Então, ele é necessário. O isolamento social é necessário. Lógico que isso vai repercutir em outros setores econômicos, óbvio que vai. Mas, infelizmente, nós temos que passar por essa situação, porque a situação de estrutura física do SUS não comporta pacientes graves, não temos leitos para todos, não temos UTI para todos que precisarem. Então, a ideia dessa quarentena, a ideia desse isolamento é evitar que tenhamos um grande número de infectados e pessoas venham a óbito, não somente por causa da doença, mas por causa da doença e por falta de atendimento médico, por falta de estrutura. E a segunda pergunta que fica para vocês: e se o médico tiver que escolher qual paciente salvar? É uma pergunta muito complicada, uma pergunta, como eu falei para vocês, que envolve uma consciência, convicção filosófica, convicção religiosa, ética e moral. Imagina uma situação muito simples aqui para iniciar o debate. Imagina que um determinado hospital nós tenhamos duas UTIs, apenas duas UTIs, e chegam, por exemplo, a 3 pacientes que precisam ser internados nessas UTIs. Nós temos 2 UTIs, 2 leitos, para 3 pacientes. Como fazer? Como escolher? Como que o médico, o corpo clínico daquele hospital vai poder determinar que paciente será atendido? Se você parar para pensar, quem vai escolher o paciente será salvo vai ser a equipe médica, vai ser o médico. E por isso a importância de abordarmos esse tema nesse momento, porque acho eu que no nosso estado hoje não vivemos essa situação, mas em alguns estados do Brasil, principalmente na Europa, a Itália como exemplo, ela já passa por esse problema de que, infelizmente, o sistema público de saúde e até o privado, ele tem que escolher qual paciente vai viver e, por outro lado, ter que escolher qual paciente vai morrer, porque não há leito para todos e alguém precisa ser salvo, precisa usar aquela UTI. Vamos dar sequência aqui. Então, galera, para que vocês médicos, vocês enfermeiros, vocês fisioterapeutas, vocês profissionais da saúde de forma geral, como eu falei, vocês vão precisar mais cedo ou mais, tomara que não, mas vamos supor que chegue a esse extremo de você ter que tomar essas decisões. Não é fácil tomar essa decisão, mas o importante é a gente ter em mente que essa decisão não pode ser no achismo. Para que você possa fazer decisão grave, essa decisão séria e triste, lamentável, você precisa ter determinados conhecimentos. Primeiro, você precisa ter conhecimentos da medicina. E, novamente, eu relembro, quando eu falar aqui medicina, entenda como a saúde de forma geral.
cada profissional seguindo os parâmetros da sua profissão. Você precisa ter conhecimentos médicos para saber o estado daquele paciente, a gravidade que ele se encontra, o que realmente ele necessita. Você precisa ter conhecimento de direito, pois tudo isso é baseado em alguma lei, alguma resolução que vai amparar o seu atuar como médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta. Você precisa ter conhecimento de bioética, da ética médica, da ética da sua profissão, do seu código de ética. Enfim, muitos profissionais não valorizam tanto esse conceito de bioética e de ética, mas nessas situações mais drásticas, mais extremas, é lá que você vai encontrar respostas sobre como você atuar nesses casos. E, englobando tudo isso, a medicina, direito, ética, bioética, vem o direito médico, uma especialidade do direito, uma especialidade bem recente, pouco ainda explorada, que vai tentar mostrar, vai tentar estudar essa relação médico-paciente para ver como o médico deve atuar, como o paciente deve se comportar, como deve ser essa relação entre médico e paciente. Por isso a importância de nós sempre estarmos antenados para essa realidade, para o que tem de novo nas resoluções dos seus conselhos federais, nos seus pareceres, na legislação da sua área, enfim, no direito de uma forma geral. E aí eu coloquei para vocês aí na imagem, para quem está acompanhando a imagem, 3 palavrinhas, né? A do meio já está arriscada propositalmente. Nosso tópico aqui, nosso objetivo é falar sobre ortotanásia e distanásia. Esses termos, pessoal, eles levantam muita controvérsia, muita dúvida. Muitas pessoas confundem o que é um e o que é outro. A ortotanásia, na verdade, ela é exatamente aquilo que nós chamamos de morte natural, morte normal, a evolução normal da morte. Tudo que nós sabemos hoje da medicina é que todos nós vamos morrer. A morte é uma evolução. E a ortotanásia é exatamente respeitar esse processo de morte. Em que sentido? Aquele paciente que está numa situação grave, uma situação de uma doença incurável, irreversível, comprovadamente irreversível. Isso é muito importante ficar claro. Não é a opinião do médico em si que vai dizer que aquele paciente está numa situação irreversível. São os dados médicos, a literatura médica comprova que aquele paciente está com uma doença que é irreversível. Não adianta você prolongar a vida do paciente utilizando respiradores, utilizando medicamentos, porque aquilo, na verdade, estará apenas prolongando o sofrimento dele. Porque, como eu falei para vocês, a morte dele é certa. Eu sei que é um pouquinho estranho, talvez seja até um pouco forte falar isso, mas a ortotanásia é isso. É você deixar que o paciente tenha esse processo de morte dele natural. E através da ortotanásia, você vai exatamente evitar entubar paciente, encher de medicamentos graves, pesados, para prolongar esse processo dele. A distanásia é exatamente o contrário da ortotanásia. Se a ortotanásia é você retirar do paciente todo esse suporte tecnológico que mantém aquele processo de morte lenta e gradual, na distanásia você está prolongando essa morte. Você entuba paciente, você prescreve medicamentos para eles, ele fica naquela UTI sem comunicação com ninguém, simplesmente porque você crê que aqueles equipamentos vão trazer aquele paciente a uma situação de normalidade. Isso tem que ficar claro. Todo esse conceito que nós estamos falando, nós consideramos que aquele paciente está com uma doença grave, incurável e irreversível. Ou seja, a literatura médica científica não dispõe de tecnologia e não mais dispõe de tratamento que possa trazer aquele paciente para a normalidade. É nesse momento que você vai ter que discutir a ortotanásia de um lado e a distanásia do outro. Distanásia, você está prolongando aquele processo de morte através de equipamentos, de tecnologia, de remédios, e a ortotanásia não, você está apenas deixando o paciente seguir o curso natural dele. A doença dele é irreversível, vamos já discutir essa questão daqui a pouco, como é que é feito, e você está deixando essa evolução naturalmente ocorrer. E no meio aí, eu coloquei para vocês a eutanásia. Muito cuidado, pessoal. A eutanásia não é permitida no Brasil. A eutanásia é você abreviar a vida do paciente. Isso não pode. O nosso ordenamento jurídico brasileiro não permite a realização da eutanásia. Lógico que alguns países espalhados pelo mundo permitem a eutanásia, mas nós, lógico, estamos falando de Brasil. Aqui no Brasil, não vamos discutir daqui a pouco, não é permitida a eutanásia. A eutanásia é aquele caso onde,
por mais que o paciente tenha uma chance mínima de cura, sei lá, uma situação que é grave, mas que existe uma possibilidade terapêutica de repente, trazer aquele paciente para a normalidade, você abrevia a vida daquele paciente, você interrompe a vida dele de forma proposital, desligando o aparelho, não prestando o devido auxílio ao seu paciente. Isso é eutanásia. Eutanásia não é permitido. O que nós vamos discutir é se a ortotanásia é permitida, se a distanásia é permitida e de que forma ela vai se aplicar na situação que nós estamos vivendo, com hospitais cheios, onde vocês, em algumas situações, terão que realmente optar qual paciente salvar. Por isso, como a Caroline muito bem falou no início, é um tema forte, é um tema que levanta muita controvérsia e vai requerer de vocês, acima de tudo, um pensamento, um raciocínio imparcial, tentando deixar de lado suas convicções filosóficas, morais e, acima de tudo, éticas, né? Para a gente entrar na discussão, galera, é fundamental a gente mencionar o conceito de saúde para o OMS. Principalmente a sociedade, a população leiga de uma forma geral, ela acha que ter saúde é não ter doença. E vocês sabem, vocês são da área da saúde, a maioria, se não todos aqui, a OMS diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, quando a OMS diz que você tem saúde, ela quer dizer que você não tem doença, que você está fisicamente bem, você está saudável, mentalmente você está são, você tem uma boa saúde mental, você tem seu trabalho, você tem sua família equilibrada, você tem seu salário, tem sua renda, suas contas estão em dia, você tem uma boa perspectiva social, você tem amigos, você tem seu momento de lazer, enfim, isso é ter saúde, diferente de conceitos mais antigos em que saúde era apenas a ausência de doença. E por que é importante a gente fixar esse conceito? Porque lá na frente, daqui a pouco, esse conceito vai ser importante. Você ter em mente que saúde não é apenas não ter doença, mas sim não ter doença e estar bem com a sociedade, bem com sua família, bem com você mesmo, certo? Então a gente entra aí na questão da ortotanásia. Vocês vão ver aí que a ortotanásia, como eu antecipei para vocês, é exatamente você garantir um bem-estar do seu paciente. Lembrando que bem-estar parece meio contraditório, mas não é. Lembre-se que quando nós falamos aqui de ortotanásia, o paciente está numa situação que ele já tem uma doença que é incurável, uma doença que é progressiva e que não existe tecnologia em tratamento médico que vá trazer esse paciente para a normalidade, que não existe um tratamento que vai eliminar aquela doença. Não esqueçam desse conceito. Então, quando fala que a ortotanásia é um bem-estar do paciente, imagina uma situação, a gente vai colocar algumas imagens aqui, que aquele paciente ele tem um câncer, geralmente o exemplo é mais factível usando o câncer, um câncer em estágio terminal, que não tem mais cura, que está progredindo, infelizmente isso é inevitável, e a gente sabe que aquele paciente vai morrer. O que é a ortotanásia? É você saber que já que infelizmente aquela doença não tem cura, vamos proporcionar um bem-estar para esse paciente. O que seria esse bem-estar? Evitar deixar esse paciente preso numa UTI, preso numa cama, cheio de tubos, cheio de fios, e permitir que ele possa viver esses momentos finais junto com sua família, fazendo o que ele gosta. Isso que é o bem-estar global do paciente. Não é trazer o paciente, não é curar aquela doença, porque como eu falei para vocês, a doença que ele tem não tem mais cura. A ideia aqui é exatamente essa, permitir que ele tenha um bem-estar. Só que para isso, você não pode deixar o paciente sofrendo naquela situação. Não é porque ele tem uma doença incurável, uma doença irreversível, que ele vai suportar as dores, os efeitos daquela doença. Por isso que está aí na tela para vocês os cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? São exatamente aqueles cuidados, aquele tratamento que você vai fazer no seu paciente para minimizar ou para retirar dele os sinais e sintomas daquela doença. Se aquela doença está causando dor, desconforto, então você vai prescrever o medicamento ali para tirar a dor do paciente. Inclusive, vocês podem ver na imagem que o próprio CRM, no ano passado, em setembro, ele promoveu um curso aqui em Rio Branco, que eu tive a felicidade de participar, um curso excelente, inclusive, que ele abordava exatamente isso, cuidados paliativos. Isso é cuidado paliativo. É você não deixar o paciente sofrer naqueles momentos finais que ele tem uma doença que não tem cura irreversível. Por isso que eu falei agora há pouco, você está garantido com a ortotanásia o bem-estar do paciente. Imagina que você teria duas opções com esse paciente em doença terminal incurável.
A primeira opção, ele vai ficar preso numa UTI, entubado, cheio de fio. Vocês são médicos, vocês sabem como é que é uma UTI. Tem aqueles aparatos grudados, colados no peito dele para medir, enfim, as aferições aí de sinais básicos de vida. O paciente às vezes o paciente está inconsciente, ele tem situação ali que ele não consegue conversar com a família, mas a morte dele é inevitável e ele está naquela situação. Então, o bem-estar global é isso, tira o paciente daquela situação e trata os sintomas dele, para ele poder se despedir da família, realizar suas últimas vontades, porque ele não tem mais volta, aquela doença está seguindo o curso dela. E hoje em dia, a tecnologia médica, nós temos aí UTIs extremamente equipadas com uma tecnologia de avançado grau. Então, você consegue manter aquele paciente vivo. Por mais que a doença dele seja incurável, você consegue prolongar aquela, entre aspas, aquela vida dele, né? Porque, na verdade, aqui no direito, na bioética, a gente fala que você está apenas prolongando o processo de morte do paciente, porque a morte é inevitável. E hoje, com as UTIs modernas, como eu falei para vocês, você consegue prolongar isso. Mas será que isso é o bem-estar do paciente? Se a doença é incurável, se é irreversível, o paciente não vai ser curado, vamos tratar os sintomas, vamos permitir que esse paciente tenha uma maior liberdade nesse final de vida, porque, como eu falei para vocês, a morte é um processo natural. Você nasce, você cresce, você vive e você morre. A gente não pode brigar com a morte. A morte está ali, está constatado que aquele paciente não tem mais cura e não adianta a gente ficar brigando com ela porque ela vai chegar. Por isso a ortotanásia diz que é importante você cuidar daqueles sinais, cuidar daqueles sintomas do paciente para que ele não sofra nos momentos finais da vida dele, já que a morte é inevitável, ela vai vir, então vamos trabalhar nisso. E aí eu coloquei para vocês que o Código de Ética Médica, ele prevê a ortotanásia. Está lá no capítulo 1, esse é o Código de Ética novo, tá? De 2018, 2019, o último agora que está em vigor. Está lá no capítulo 1, no artigo 22, está escrito da seguinte forma: nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. Se vocês prestarem atenção, é exatamente o que nós acabamos de mencionar. Então, o Código de Ética, ele ampara esse atuar do médico visando a ortotanásia, pois ele fala que o médico ele pode, é direito dele, evitar realizar procedimentos desnecessários. E quando o Código de Ética Médica fala procedimentos desnecessários, lembre-se que é nessa situação. O paciente com uma doença grave, irreversível, incurável, que nenhum outro tratamento que seja implementado naquele caso vai curar a doença. Por isso, o Código de Ética Médica fala em procedimentos terapêuticos desnecessários. Porém, ele também afirma que o paciente deve ter todos os cuidados paliativos. É o que nós acabamos de mencionar. Cuidados paliativos é você permitir que o paciente tenha um final de vida bem, confortável, o menos traumático possível. Como? Evitando que ele tenha dores, que ele tenha sinais, sintomas que tirem dele esse conforto nos momentos finais de sua vida. Além disso, nós podemos ver aqui também que lá no artigo 14 do Código de Ética Médica, está lá dizendo que é vedado ao médico, é proibido ao médico praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente. Então, se ainda agora o Código de Ética fala que o médico deve evitar isso, aqui ele fala que é vedado. O médico não pode, o Código de Ética proíbe que ele pratique atos médicos desnecessários. Entendam ato médico desnecessário, isso que eu acabei de falar, certo? Paciente em fase final, terminal, incurável, irreversível, e esse procedimento o médico vai colocar naquele paciente não vai curar a doença, vai só prolongar a morte. Então, além do Código de Ética permitir que o médico deixe de colocar esses procedimentos desnecessários e promova apenas os cuidados paliativos, ao mesmo tempo, em artigos seguintes, o Código de Ética Médica fala que é vedado o médico promover atos desnecessários para a saúde do paciente. E também
no artigo 24 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercê-lo sua autoridade para limitá-lo. Essa aqui, galera, esse aqui é um artigo muito importante do Código de Ética Médica e também está previsto nas nossas legislações, comentaremos mais tarde, em que nós, o profissional médico, os profissionais de saúde, precisam respeitar a vontade do paciente, né? Então, o paciente, se ele optou, existe um tema muito, muito interessante também, que nós não vamos entrar aqui nesse mérito, porque não é objetivo, que é o testamento vital e as diretivas antecipadas de vontade. O que é isso? É um documento que o paciente, em sã consciência, um paciente lúcido, capaz, ele vai dizer como ele quer ser tratado se um dia ele estiver numa situação que ele não possa mais se manifestar. Nesses casos, por exemplo, onde o paciente tem uma doença irreversível, ele está em coma, ele está na UTI, enfim, ele está numa situação que ele não pode expressar sua vontade. Esse documento, ele existe, é um documento legal onde ele está dizendo como ele quer ser tratado. E se esse documento existir, se o paciente tiver feito esse documento, o Código de Ética de vocês fala, da medicina fala, que o médico deve respeitar a vontade do paciente. Então, a ortotanásia, como a gente pode ver aqui, é perfeitamente permitido do ponto de vista ético. A resolução do CFM 2232 de 2009, que vai tratar sobre a recusa terapêutica, ela fala no artigo 1º da seguinte forma: a recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na forma desta resolução, um direito do paciente a ser respeitado pelo médico. Então, até aqui ele fala o seguinte: é direito do paciente se recusar a uma proposta terapêutica, desde que se informe dos riscos e das consequências previstas da sua decisão. Ou seja, o paciente pode se recusar a receber um determinado tratamento? Pode, desde que o médico tenha instruído e explicado os riscos, as desvantagens e os perigos que ele corre em função daquela decisão. Isso está na resolução do CFM. Nada mais é também do que a ortotanásia. Imagina que o paciente coloque lá que ele não quer um prolongamento artificial da sua vida. A recusa terapêutica diz que é o direito do paciente. Não, eu não quero ser entubado. Se o paciente manifestou isso ainda em situação de plena sanidade mental, isso precisa ser respeitado pelo médico, pois a resolução que fala sobre a recusa terapêutica ampara o profissional médico. E outra resolução do CFM mais antiga, a resolução 1805 de 2006, diz que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa de seu representante. Mais uma vez, uma resolução de 2006, ou seja, não é um tema novo, talvez ele seja mal explorado ou mal divulgado. Então, o próprio CFM permite, através de suas resoluções, que o médico suspenda procedimentos. Suspenda procedimentos e tratamento quando? Quando esse tratamento apenas prolongar a vida do doente que está em fase terminal. É muito claro isso na resolução. Então, aquele seu paciente incurável, para que você vai prolongar o sofrimento dele se não tem mais cura? O que tem que ser feito? Cuidados paliativos. Permitir que esse paciente tenha uma morte digna. É uma expressão estranha? É. Mas morte digna é uma situação perfeitamente admitida e vigente no nosso país. É aquele paciente que a morte dele está certa, em termos médicos, ele está no hospital numa situação incurável, e que ele vai morrer. A morte digna é permitir que ele tenha essa dignidade, que ele tenha esse conforto, esse bem-estar nos últimos momentos de vida. Outra resolução também do artigo, a própria resolução 1805 no artigo 2º, ela fala que o doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar sintomas. Então, pessoal, vocês podem ver aqui que tudo que nós havíamos conversado está perfeitamente aqui escrito nas resoluções do CFM. Então, não é novidade para ninguém, são situações permitidas. A gente pode perceber aqui que a ortotanásia, ela, do ponto de vista da ética médica, do ponto de vista da profissão, do conselho da medicina, é perfeitamente admitida, tá? Não há dúvida quanto a isso. E aí, em 2006, quando essa resolução foi publicada, ela teve muita discussão jurídica, ela foi suspensa, liminar, só que em 2010 ela voltou, após muita discussão, onde o Ministério Público Federal entrou com uma ação para tirar essa resolução de vigor, porque na época se achava que isso aqui permitiria o médico abreviar a vida do paciente, por isso que ela foi suspensa, e após longos debates, ela em 2010, 4 anos depois, foi sedimentado de que essa resolução, em momento nenhum, ela permite que o paciente abrevie a vida. E eu coloquei entre aspas, porque isso aí foi a opinião que está na decisão do juiz do caso, que ele falou mesmo assim:
Sobre muito refletir a propósito do tema, chego à convicção de que a resolução que regulamenta a possibilidade de o médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente na fase terminal, realmente não ofende o ordenamento jurídico. Pronto. Então, a partir dessa decisão, a resolução, que é de 2006, está em vigor até hoje. A resolução que trata exatamente da ortotanásia, ou seja, a possibilidade que o médico tem de tirar aquele suporte do paciente, aquele suporte médico desnecessário, que não vai mais curar a doença, porque a doença já está em fase terminal. Então não há mais dúvida jurídica quanto a isso, que ela é permitida. E a gente entra na discussão um pouco mais técnica da questão da ortotanásia do ponto de vista constitucional. Para quem não é da área, a Constituição é a principal lei do nosso país. E um dos artigos mais importantes dela é o artigo 5º, porque lá fala que todos devem ser tratados de forma igual, garantido a todos a inviolabilidade do direito à vida. Quando a Constituição fala que o direito à vida é inviolável, ela quer dizer que absolutamente ninguém pode tirar a vida de ninguém. De forma bem simples para vocês entenderem, esse que é o objetivo desse artigo 5º. Está lá no caput do artigo 5º da Constituição, que fala que o direito à vida é inviolável. E aí, foi isso que levantou muita discussão sobre se a ortotanásia era permitida ou não. Porque embora aquele paciente esteja em fase terminal, ele está vivo. Vocês concordam que ele ainda está vivo. Então, no momento que o médico retira esse suporte dele, o médico estaria tirando o direito desse paciente de viver. Essa que era a grande discussão da época e ainda um pouquinho se discute hoje. Mas como a situação já está bem sedimentada, existe pouco espaço para essa discussão. Mas por que a ortotanásia não foi considerada uma violação do direito à vida? Porque quando a Constituição fala que todos nós temos direito à vida, que é um direito inviolável, que eu não posso tirar esse direito de ninguém, ao mesmo tempo a Constituição diz que você tem direito à vida, mas a uma vida digna. Também está na Constituição, lá no artigo 1º. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. E o que é ter vida digna? É você ter uma vida livre. Você ter liberdade para manifestar a sua opinião, você ter liberdade para fazer suas atividades, enfim, você ter liberdade para decidir sobre o seu destino. E quando o paciente está nessa situação que nós falamos, preso numa UTI, preso num leito, onde ele sabe que onde todos nós sabemos que aquela doença é incurável, é irreversível, ele não está tendo uma vida digna. Ou será que alguém algum de vocês que trabalha em UTI, como eu falei para vocês, eu sou dentista, sou advogado, não trabalho em UTI, mas de vocês trabalharem em UTI, vocês sabem a realidade de um paciente em uma UTI. Aquilo, para mim, sinceramente, não é uma vida digna, porque ele não tem liberdade, ele não é dono do seu próprio destino. Ele está ali, ele está naquela situação vivo apenas por aparelhos, por um instrumento médico de alta tecnologia que mantém aquele paciente vivo, porque ele vai morrer, a doença é incurável, ele está em fase final. Por isso que a ortotanásia hoje é permitida, porque para a Constituição, para a legislação de forma geral, não basta você ter vida. Você tem que ter vida e tem que ter uma vida digna. E você preso numa UTI não é uma vida digna. E para a gente avançar, eu coloquei aqui algumas decisões para vocês visualizarem como ela de fato é permitida. Eu coloquei alguns pontos mais importantes para a gente não se ater muito em questões técnicas do ponto de vista legal, tá? Porque não é o objetivo aqui. O objetivo é esclarecer para vocês o que pode e o que não pode. Então tá aí, ó. Isso aí, ementa, é como se fosse um resumo de uma decisão, de um acordo proferido por um tribunal. E isso aí é o que o juiz coloca na decisão. Então colocou aí, ó, pretensão de estabelecer limites à atuação médica no caso de situação futura de grave e irreversível enfermidade, visando o emprego de mecanismos artificiais que prolonguem o sofrimento do paciente. Então o que o juiz falou? Que é possível você limitar a atuação do médico quando aquela atuação dele estiver apenas prolongando a vida do paciente por meios artificiais. É o UTI, é o ventilador, é toda aquela aparelhagem que tem na UTI que está mantendo o paciente vivo de forma artificial. Porque no momento que você tira aquele suporte dele, ele vai morrer. Mas vai morrer não porque você está tirando o aparelho apenas, mas sim porque ele já está no processo de morte. A vida dele vai chegar ao fim, a doença dele é reversível. Então a decisão aqui fala muito claro para a gente que isso é perfeitamente possível. Coloquei outra decisão também para você ver, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tá, outra emenda aí, ó. Isso o juiz fala no acórdão. Acompanha aí quem está com material, quem não está, ouça.
Se o paciente com o pé esquerdo necrosado se nega à amputação, preferindo, conforme o laudo psicológico, morrer para aliviar o sofrimento, e conforme o laudo psiquiátrico se encontra em pleno gozo das faculdades mentais, o Estado não pode invadir seu corpo e realizar a cirurgia mutilatória contra a sua vontade, mesmo que seja pelo motivo nobre de salvar a vida. Olha a que ponto chega, pessoal, esse caso. O paciente tinha o pé necrosado e se ele não amputasse aquele pé, ele ia morrer por causa daquela infecção que é avançar por todo o corpo humano dele. E o paciente exerceu o direito dele de não querer necrosar o pé. E ele sabia, por isso que fala aí, que através de laudo psicológico e psiquiátrico, ele estava em condições normais de saúde mental. E o Estado se viu numa situação de ser obrigado a respeitar a vontade do paciente. Como nós comentamos agora há pouco, a vontade do paciente, se ele estiver são, com a saúde em suas condições normais, é direito dele decidir o que fazer. E continua na decisão o juiz falando. O caso se insere no denominado biodireito, na dimensão da ortotanásia, que vem a ser a morte no seu devido tempo, sem prolongar a vida por meios artificiais, ou além do que seria natural. Aqui, a meu ver, também não tem nada de diferente do que nós estamos conversando, né? Onde o médico, através da ortotanásia, vai retirar todo aquele suporte artificial que está prolongando a morte e não a vida do paciente, porque a morte dele já está ali, nós estamos apenas prolongando o sofrimento dele. Isso é a ortotanásia. E a distanásia é exatamente o inverso. Tudo que nós falamos da ortotanásia, você vai pegar e colocar ao contrário. Se na ortotanásia é retirar esse suporte artificial, a distanásia, galera, é você encher o paciente de aparelhos, encher o paciente de tubos, de fios, você vai deixar aquele paciente numa vida artificial. Isso é distanásia, tá? Então, é o excesso terapêutico, como vocês podem ver aí. Eu coloquei na imagem a foto de uma UTI, bem simples, para a gente conseguir discutir legal. Imagina um paciente aí nessa UTI, que ele só está vivo porque ele tem toda essa parafernália ligada nele. Ele está com ventilador mecânico, está com circulação externa. Os médicos que me desculpem a denominação, porque eu não sou da área, então se eu falar algum termo técnico errado, considere isso por eu não ser da área, tá? Mas o objetivo aqui é entender a mensagem. Então imagina que o paciente está com muitos equipamentos ligados nele e em função desses equipamentos ele está vivo. Porque você médico sabe, a equipe médica sabe que ele vai morrer. Se a doença é incurável, irreversível, ela é progressiva, o resultado final é morte. Aí eu pergunto para vocês, será que esse paciente que está acamado nessa situação, ele tem uma vida digna? Essa que é a discussão que nós temos que ter, tá? Ok, está sendo respeitado o direito à vida, mas vida digna não está. E como eu falei para vocês, o que a Constituição quer é que todos nós tenhamos uma vida digna e não apenas vida por vida. Porque nesse caso aqui, é óbvio que você não está mantendo a vida do paciente. Você está apenas prolongando o sofrimento dele. Você está alongando o processo de morte que é irreversível. Essa imagem retrata muito bem a situação que talvez muitos pacientes hoje estejam em função da pandemia que nós estamos vivendo. Imagina essa situação onde o paciente não pode ter contato com a família, onde médicos, profissionais de saúde totalmente equipados com EPI, que praticamente você pensa que são pessoas que estão astronautas, pessoas, enfim, toda essa proteção aí que deixa o ambiente muito pesado. Computador do lado, aqueles barulhinhos que vocês sabem da UTI, né? Um monte de fio ligado ao paciente, enfim. Isso é ter vida digna? Se você considerar que esse paciente tem uma doença que já é incurável, que está em fase terminal, e ele está nessa situação, o que simplesmente a equipe está fazendo é prolongando o sofrimento desse paciente, prolongando a morte dele. Você sabe que a morte vai vir. Como eu falei para vocês, e vocês sabem, a morte é um processo natural. Não dá para evitar, não tem como evitar, né? Essa outra imagem que eu coloquei para vocês aí, um paciente nessa situação, imagina que ele também tem uma doença incurável, irreversível, mas ele está vivo, né? Muitos dizem, não, mas o importante é que nós estamos mantendo o paciente vivo. Você não está mantendo o paciente vivo. Você está apenas prolongando o processo de morte dele, prolongando o sofrimento. Me digam qual é a vida digna que esse paciente tem. Qual é a vantagem que ele vê nessa situação em ter, entre aspas, sua vida garantida? Se ele não pode se manifestar, ele não pode fazer o que ele gosta, ele não pode estar com quem ele gosta, ele não pode conviver com quem ele gosta, né? E lembrem-se, quando eu falei lá da questão da OMS, a OMS fala que saúde é o completo bem-estar físico, social, psíquico
é todo um contexto envolvido. Não é só não ter doença. Esse paciente, além dele estar doente, senão ele não estaria nessa posição, ele não tem nenhum envolvimento social, ele não tem nenhum envolvimento psíquico, ele não tem nada. Então, sinceramente, para mim, isso não é ter vida digna. E a distanásia também a gente pode abordar do ponto de vista da Constituição. Como eu falei para vocês, Constituição é a lei mais importante de um país. E lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 3, está dizendo que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano e degradante. Se você considerar que uma situação dessa da imagem é um tratamento desumano, é um tratamento degradante, então podemos constatar que esta pessoa aí está sendo atendida, está sendo tratada de forma contrária à Constituição. Eu particularmente acho, agora é minha opinião, eu acho que isso aqui é um tratamento desumano, porque que humanidade você coloca nessa pessoa ao colocar ela presa em uma UTI, presa em uma cama, sabendo que a doença dela é incurável. Eu não canso de enfatizar esse ponto para não haver dúvidas, tá? Toda essa discussão só tem valor se a doença for comprovadamente incurável e irreversível. Senão a gente pode pensar de forma errada. Eu coloquei essa notícia aí para vocês, que ela é muito importante para o que nós estamos conversando. Com doença terminal, homem se despede tomando uma única cerveja com os filhos. Isso aqui é muito interessante. A foto, na época, ela viralizou. Um americano de 87 anos, ele tinha câncer e fez o último pedido de tomar cerveja com seus filhos. E essa foi a foto dele, né? É uma foto, eu acho que forte. Imagina para a família a situação. É claro que eles estão sorrindo, mas acho que eles estavam numa carga emocional muito pesada, porque eles sabiam que a morte do paciente estava próxima. Mas, por outro lado, eu pergunto para vocês, para esse paciente, o que foi melhor? Ele ter esse momento final com os filhos, com a esposa, ou naquela situação de totalmente na UTI, entubado, sem consciência nenhuma, sem contato com ninguém? Eu, particularmente, acho que essa situação da foto é muito melhor. Mas por quê? Porque o paciente sabe, a equipe médica sabe, e a família sabe que ele está numa fase terminal da vida. A doença dele é incurável. Então, se é incurável, vamos dar um bem-estar para ele. Eu tenho certeza absoluta que nessa situação aqui da imagem, ele está muito mais feliz do que naquela situação se ele tivesse uma UTI, sem se comunicar com a família, inconsciente, enfim. Quem é da medicina aí sabe a situação do paciente na UTI. E eu coloquei do lado da imagem dois conceitos que nós já abordamos, né? O confronto entre o direito à vida e o direito a ter uma vida digna. Lembre-se que a Constituição garante o direito à vida, mas a uma vida digna, tá? No mundo jurídico a gente costuma falar que a vida é um direito da pessoa, não é um dever. Então, se a pessoa está numa situação dessa, é perfeitamente possível, respeitando sua autonomia, que ela decida como quer ser tratada. E aí também vem essa discussão aí que nós poderíamos abordar, que é o confronto entre manter aquela vida artificial do paciente ou manter a qualidade da vida do paciente. Nessa última imagem que nós mostramos, a equipe médica, a família e o próprio paciente optaram por manter a qualidade da vida. Com certeza absoluta, aquele paciente lá que estava em estágio terminal, ele estava passando por cuidados paliativos. Ele estava sorrindo, ele estava bebendo a cerveja dele. Então ele estava ali passando por tratamentos, não para curar o câncer, mas para tirar seus sinais, seus sintomas, para que ele pudesse realizar aquele seu último desejo, uma vez que a doença é irreversível. Outra situação aí mais recente aqui no Brasil, Asa Branca está pedindo para morrer, diz mulher do locutor com câncer terminal. É a mesma situação. Uma situação de um paciente que está com doença terminal, que a gente sabe que é irreversível, que é incurável, e que o paciente pede para morrer. Cuidado, né? Se nessa situação aqui alguém fosse lá e abreviasse a vida do paciente, seria eutanásia. Não é o foco da discussão aqui, tá? Se a gente for colocar a situação aqui na ortotanásia, o que seria? Ele pede para morrer, é direito do paciente, mas ninguém é obrigado a obedecer o que o paciente pede. O que a equipe médica deve fazer? Deve retirar todo esse suporte que manteria a vida artificial do paciente e empregar ali apenas terapia de suporte, terapia que vai retirar sintomas do paciente. São os cuidados paliativos. Se esse câncer, por exemplo, do paciente faz que ele tenha muita dor, então o tratamento vai ser o quê? Para tirar a dor do paciente. Deixa a vida seguir o caminho natural dela. Isso que é a ortotanásia, tá? Outro caso aí para vocês.
Paciente com câncer morre 4 dias após realizar sonho de conhecer o mar em São Luís. Eu não sei se vocês acompanharam essa notícia. Eu acompanhei, é uma recente, 15 de janeiro. Eu deixei aí o link da notícia. Vocês podem até acessar depois para ler. Tem um vídeo, inclusive, é uma matéria muito emocionante, porque esse paciente aqui, ele, como vê na reportagem, ele estava com câncer, ele já sabia que ia morrer. Volta ao que a gente está conversando, né? Paciente em estágio terminal, com doença incurável. E ele pediu para a equipe médica para ele realizar o sonho dele, que era simplesmente conhecer o mar. Para muitos aqui de nós, nós conseguimos ir para o mar, viajar de férias, ir para a praia. É possível, mas para esse paciente, ele nunca teve essa possibilidade. E era um sonho dele conhecer o mar. E ele percebeu que ele estava no final da sua vida, preso numa cama de hospital, preso no hospital, e ele ia morrer sem realizar o sonho dele. Então ele, muito consciente da situação, pensou, bom, já que eu vou morrer, eu vou pelo menos tentar realizar meu sonho. E a equipe médica, depois de montar toda uma estrutura, logicamente, porque para tirar esse paciente do hospital, tem que ter toda uma estrutura envolvendo tratamento psicológico, o cuidado dos enfermeiros, da equipe de enfermagem, dos médicos, fisioterapia, tudo envolvido. E tem um vídeo lá que eu coloquei aí, apenas a parte de um vídeo, do paciente no mar. Olha a situação contraditória, né? Agora veja a situação desse paciente com uma situação muito simples, né, do dia a dia para muitos, que é tomar uma água de coco na praia. Ele sabia que ia morrer, mas nesse momento aí, com certeza, ele estava realizado, porque ele estava realizando o sonho da vida dele, que era conhecer o mar. E essa reportagem eu aconselho você a assistir, ela é muito emocionante. Esse paciente morreu logo em seguida de ter realizado o sonho dele, e a gente volta àquela discussão. Esse paciente poderia estar preso na cama daquele hospital de eutanásia, estava sendo mantido vivo de forma artificial, por ninguém ia tratar o câncer dele já está incurável. O que fizeram aqui? Ortotanásia. Vamos tirar todo esse suporte dele, vamos manter uma terapia para tirar sinais e sintomas e deixar ele realizar o sonho da vida dele. Um sonho que para muitos é simples, para ele talvez na vida que ele tinha não fosse tão simples, mas que graças à equipe de saúde do hospital foi possível realizar esse sonho dele. E eu coloquei aí um tópico para a gente falar da eutanásia, para ficar muito claro que a eutanásia é proibida no Brasil. Continuei com o xizinho na imagem aí, para a gente não confundir, tá? Eutanásia não pode. Está lá no artigo 41 do Código de Ética Médica. É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Então aqui eu acho que não tem dúvida, né? Por mais que o paciente peça para morrer, que era o caso lá do Asa Branca, né? A equipe médica não pode ir lá deliberadamente tirar todo aquele suporte e deixar o paciente morrer. Não, isso é eutanásia. A eutanásia ela é proibida no Brasil, ok? E tá, além disso, do ponto de vista penal, a eutanásia, caso algum médico pratique eutanásia, caso algum enfermeiro, um fisioterapeuta, enfim, aquele profissional que está ali na UTI, caso ele abrevie a vida do paciente porque o paciente está pedindo, o crime é homicídio. Tá aí o homicídio, eu coloquei para vocês, o artigo 121 do Código Penal, é uma expressão estranha, né? Matar alguém. Essa é a definição do crime, é só isso que está lá no código. O que é homicídio? Matar alguém. Então, se você matar alguém, você cometerá o crime de homicídio simples e vai ser julgado por homicídio simples, tá? Por isso que a eutanásia não é permitida. Além disso, tem um instituto no Código Penal que é homicídio privilegiado. É um nome muito estranho, mas é assim que ele é denominado. O que é homicídio privilegiado? É quando você, independente de ser profissional da saúde, isso serve para todos nós, tá? Para a população de forma geral. Homicídio privilegiado é quando você mata alguém por um motivo de relevante valor social ou moral. O homicídio privilegiado ele tem uma redução de pena. Vou dar 2 exemplos para vocês para a gente entender o que é homicídio privilegiado. Imagina nessa situação do Asa Branca, né, que ele pediu para morrer, você é o médico da situação, e esse é o paciente, ele pede para morrer porque ele está infeliz naquela situação, ele está sentindo muita dor, a doença é incurável, ele sabe que não tem mais jeito, a família abandonou, ele está sozinho no hospital, ele está sofrendo muito por aquela situação. E em função disso ele pede para você, médico, eu quero morrer, abrevia a minha vida. Se o médico for lá e atender ao pedido do paciente, o médico cometeu um crime de homicídio. Porém, terá essa pena reduzida porque o médico cometeu esse crime pelo aquele valor moral. O paciente pediu aquilo porque estava sofrendo muito. Então, o médico realizou a conduta de matar alguém porque queria abreviar o sofrimento daquele paciente e não matar por matar. Essa que é a definição de homicídio privilegiado. É um nome estranho,
concordo, privilégio não tem, aparentemente não tem nada a ver com homicídio, mas é assim que está escrito no Código Penal. Do ponto de vista prático, ele vai significar uma redução de pena em relação ao homicídio normalmente cometido. Uma outra situação, imagina que numa comunidade, numa cidade bem pequena, uma certa pessoa, um criminoso, ele estupra várias crianças da cidade e está comprovado que aquele cara está realmente estuprando várias crianças da cidade. E um pai de uma dessas crianças, muito consternado, muito revoltado, vai lá e decide matar esse estuprador. Tá? O pai cometeu um crime, homicídio, mas vai ter uma redução de pena porque o homicídio dele foi privilegiado. E por que foi privilegiado? Porque ele matou aquele criminoso por esse relevante valor moral. Ele ficou tão ativo na sua moral por aquele cara ter estuprado sua filha, que ele foi lá e matou aquela pessoa. Então são dois exemplos bem práticos, bem simples, para você entender o que é homicídio privilegiado. A equipe médica, se assim ela conduzir um caso em abreviar a vida do paciente por aquele paciente pedir em função de um alto sofrimento, é homicídio privilegiado, ok? Além disso, galera, não tem aqui no Brasil, não é permitido também aquele suicídio assistido, né? Onde o paciente vai realizar condutas para tirar sua própria vida, mas ele estará sendo amparado e acompanhado por uma equipe médica. O artigo 122 do Código Penal, ele prevê isso como crime, né? Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Está lá no artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, o simples fato de uma equipe médica, enfermeiro, terapeuta, quem quer que seja, auxiliar o paciente a se suicidar, ele está cometendo crime. E detalhe, tá? O suicídio não é crime no Brasil. A pessoa que tenta se suicidar, ela não vai ser punida penalmente. Não vai ser aberto processo penal contra ela. O suicídio não é crime. O que é crime é você induzir ou auxiliar alguém para se suicidar, ok? E aí, meus amigos, para você continuar a discussão, para a gente chegar naquele ponto de qual paciente salvar, você já sabe com o conceito de ortotanásia e distanásia. Eutanásia não pode, não é permitido, vamos ficar na orto e na distanásia. Mas para você decidir, você precisa ter conhecimento de bioética. A bioética, de forma bem simples, para vocês entenderem, é a ciência que mistura conhecimentos jurídicos à saúde, onde ela vai analisar se determinadas situações não ferem a dignidade da pessoa humana. A bioética, ela autoriza ou proíbe pesquisas científicas. A bioética, ela autoriza ou impede alguns procedimentos que causem mal ao paciente. E, classicamente, a bioética ela é muito conhecida por 4 princípios básicos, são esses que vocês veem aí. Princípio da beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Beneficência é o que o nome está falando para vocês. Você, como profissional da saúde, tem que promover sempre o bem do paciente. E a não maleficência é o inverso. Tudo que você for fazer tem que evitar ao máximo causar mal ao paciente. Justiça é você dar ao paciente o que ele merece. Se o paciente merece um atendimento de saúde, é direito dele. Ele terá que ter esse atendimento à saúde dele. E a autonomia, nós já pincelamos aqui, é você respeitar a vontade do paciente. Você não pode submeter o paciente a tratamento, a procedimento, sem a concordância dele. Isso é você respeitar a autonomia do paciente. O paciente é adulto, ele é capaz, ele está com suas condições mentais em plena normalidade e você precisa respeitar a autonomia do paciente. Eu coloquei uma notícia aí para vocês que hospitais nos Estados Unidos sofrem com a falta de ventiladores mecânicos em meio ao surto de coronavírus. E eu pergunto para vocês que trabalham no SUS, se nos Estados Unidos eles estão sofrendo com a falta de ventiladores, imagina nós no Brasil. Imagina nós da região norte, onde os recursos são mais escassos, tudo é mais difícil. Outra notícia para vocês. 33% das cidades brasileiras têm no máximo 10 respiradores mecânicos. Isso é muito grave. Se você pensar que esses respiradores mecânicos não são apenas para os pacientes com Covid, mas para todos que precisarem, e nesse pico que nós estamos tendo de vários pacientes com a doença em estado grave, vai chegar uma hora que não vai ter respirador para todo mundo e você da equipe médica terá que decidir quem atender. Tem um respirador sobrando, uma UTI desocupada, chega ao mesmo tempo 2 pacientes, os 2 precisam da UTI. Quem vai para essa UTI? Essa é a discussão que nós teremos que enfrentar e essa é a discussão que, tomara que não, mas que se a situação piorar, vai chegar também aqui no Brasil.
E outra notícia para vocês: coronavírus provoca guerra por respiradores artificiais no Brasil. Pelo motivo que você já sabe, se não tem respirador para todo mundo, não tem leito para todo mundo, o Estado ele tem que correr atrás para tentar conseguir respiradores para que a doença cause o menor dano possível na população. Outra notícia: soluções nacionais improvisadas tentam suprir a falta de respiradores. Aí é nessas horas que as profissões ela tem que se interligar, né, galera? A gente sabe aqui que nessa situação que nós estamos vivendo, mais do que nunca a gente percebe que todas as profissões devem trabalhar de forma interligada. A engenharia construindo respiradores, os engenheiros mecânicos, engenheiro industrial, enfim, todas as profissões trabalhando em conjunto para tentar, de certa forma, salvar a humanidade, porque a situação é crítica, né? Coronavírus: médicos podem ter de fazer escolha de Sofia por quem vai viver na Itália. A escolha de Sofia, de antemão, eu já antecipo aqui para vocês, que é o foco da nossa discussão, que a gente vai começar a entrar agora. O que é a escolha de Sofia? A escolha de Sofia, ela não é aplicada apenas à medicina. A escolha de Sofia ela é aplicada a qualquer situação da sua vida prática. Só que na medicina ela adquire contornos drásticos, porque vocês vão ver aqui. O que é a escolha de Sofia? A escolha de Sofia ela é baseada numa obra, num filme que foi baseado numa história lá na época do nazismo, onde uma pessoa chamada Sofia Zawisłowski, ela é polonesa, estava preso lá no campo de concentração de Auschwitz. Para quem não lembra, esse era o campo de concentração onde judeus ficavam presos para serem executados pelo nazista. Sofia era uma mulher que tinha 2 filhos, e esses 2 filhos estavam com ela nesse campo de concentração, certo? E tem um filme da década de 80 sobre isso, tá? Você pode jogar depois na internet, Escolha de Sofia, você vai se surpreender com a história. Então, o que aconteceu? A Sofia, com seus 2 filhos presos nesse campo de concentração, um soldado nazista chegou para ela e disse: Sofia, você precisa escolher qual dos seus 2 filhos será morto na câmara de gás. Ela tinha que escolher, daqueles 2 filhos que estavam com ela, qual que ia viver. E o outro automaticamente iria morrer. E se ela não fizesse essa escolha, os 2 morreriam. Olha a situação de uma mãe ter que escolher qual filho vai sobreviver e, consequentemente, qual vai morrer. E a escolha de Sofia é uma expressão utilizada por causa disso. É uma escolha que você tem que tomar, onde inevitavelmente você vai causar danos a outras pessoas, mas que você precisa tomar aquela decisão. Esse aí é o filme que eu coloquei para vocês, e eu aumentei essa frase aí de forma proposital, que é mesmo assim, está lá escrito no filme: as consequências de algumas decisões podem ser insuportáveis, né? A mãe, ela fez essa decisão, tá? Ela decidiu, ela escolheu o filho que ia sobreviver para o outro ser levado à câmara de gás e consequentemente morrer, mas com certeza absoluta, essa decisão para ela foi insuportável e perseguiu durante toda a vida dela. Imagina você que é mulher, você que é mãe e tem mais de um filho, ter que decidir qual filho seu vai sobreviver. E foi isso que a Sofia teve que fazer. Trazendo isso para a medicina, você é médico, você estuda para salvar vidas, está nos seus juramentos, é o conceito básico da medicina, é a saúde do ser humano, é preservar a vida. E você pode estar numa situação onde aqueles pacientes que chegam lá, 2 pacientes, uma UTI, você vai escolher quem salvar. É uma decisão difícil, uma decisão insuportável, por isso que se costuma falar que essa é a escolha de Sofia na medicina, onde se chega a um ponto de que o médico, em função da estrutura física deficiente e alta demanda de serviços, ele tem que escolher quem salvar. Automaticamente, quando ele escolhe um para salvar, o outro vai morrer. E aí a gente entra no SUS. Quem aqui trabalha no SUS sabe que o SUS hoje, na verdade nunca teve, né, e hoje continua não tendo, não tem uma estrutura suficiente para atender toda a necessidade da população. O SUS sempre foi subfinanciado, ele foi, de certa forma, saqueado. Nunca é o setor principal dos nossos governos, infelizmente. Quem trabalha no hospital sabe que às vezes tem que fazer mágica para tentar fazer um diagnóstico, para tentar fazer um retorno do paciente. E isso vai interferir exatamente nas situações que hoje nós estamos vivendo, onde mais do que nunca agora todos vão perceber que o SUS não tem condições de atender a sua própria população. E aí, na escolha de Sofia, onde o médico vai ter que escolher qual paciente salvar, você médico, você que é da equipe médica, você que é enfermeiro, fisioterapeuta, biomédico, você vai ter que pensar, bom, se eu, profissional de saúde, tenho que escolher quem salvar, eu tenho que me basear em alguns critérios, concorda comigo? Para você escolher entre 2 coisas, você escolheu uma porque você usou alguns critérios de escolha. E aí vem a discussão. O que você vai levar em consideração para escolher qual paciente salvar? Vai ser a chance de sucesso daquele tratamento? O paciente A
tem mais chance de cura do que o paciente B. Então, vou escolher o paciente A. Você vai usar a idade do paciente, chega, por exemplo, só tem um leito, tá? Só tem uma UTI naquele seu hospital. Chega um paciente de 85 anos que precisa daquela UTI e chega uma criança de 8 anos que precisa daquela UTI. Você vai pensar, você poderia pensar, bom, eu tenho uma situação que eu tenho que fazer a escolha de Sofia. Ou eu vou salvar o idoso ou vou salvar a criança. Você pode pensar da seguinte forma. Bom, o idoso, 85 anos, digamos que ele já teve a vida dele. A criança ainda não teve a oportunidade de ter a vida dela. Opa, vou optar por salvar a criança. Escolha difícil, porque quando você escolhe a criança, automaticamente você está deixando o idoso morrer. E não é porque a pessoa é idosa que ela não precisa mais viver, é direito dela, nós acabamos de conversar. Se aquela UTI fosse salvar o idoso, ele teria direito a usar aquela UTI. Mas, como vocês sabem, não tem UTI para todo mundo. Outro critério. Chegaram 2 pacientes, só tem uma UTI. O paciente A tem doenças pré-existentes, que com a Covid-19 a chance de morte dele é muito grande. O paciente B, que também está com Covid, precisa da UTI, mas não tem doença pré-existente. Quem você vai salvar? Aquele que, em função das doenças pré-existentes, tem uma maior chance de vir a óbito, ou aquele que não tem doença pré-existente? Cada um vai fazer sua decisão. Você pode considerar que por aquele paciente que não tem doença pré-existente ter maior chance de viver após o tratamento, você vai optar por salvar aquele paciente. Escolha de Sofia. Você vai ter que salvar um em detrimento de permitir que outro não tenha essa possibilidade. Você vai se basear na gravidade da doença. A Covid, como vocês sabem, muito melhor do que eu, inclusive, ela tem vários estágios. Ela pode estar numa situação branda, que parece apenas um resfriado, às vezes o paciente nem sabe que ficou contaminado, mas também tem aquela situação mais grave, onde o paciente realmente não consegue nem respirar. Aí vocês sabem melhor do que eu. Bom, você vai tratar quem? Aquele paciente que respira com dificuldade ou aquele que ainda não está respirando? Você pode optar por aquele que não está respirando, mas sabe que aquele que está respirando pouco, ele vai piorar e não vai ter UTI para ele. Automaticamente você salvou um em detrimento da morte de outro. Ordem cronológica, você pensando em ser justo, a equipe médica pode decidir da seguinte forma. Bom, já que eu não tenho um leito para todos, quem chegar primeiro pega a UTI. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas assim também você faz uma escolha. Vamos supor que aquele paciente que chegou, é um paciente idoso, tem doença pré-existente, uma doença grave, está em estado grave, e a situação de saúde dele faz você acreditar que dificilmente ele vai sobreviver. Mas ele chegou primeiro que a criança, que nós falamos agora há pouco, então ele vai ocupar a UTI. Quando a criança chegar, que teria todas as chances de sobreviver, não vai ter UTI para ela. Automaticamente, você salvou o idoso e matou a criança. E a posição social aí, você matou não, tá, pessoal? Desculpa. Não é que você matou, você fez uma escolha onde automaticamente a criança veio a óbito. Aí eu coloquei essa posição social em vermelho com asterisco, porque a gente sabe como é que é o Brasil. Imagina na sua cidade, interior, cidade pequena, hospital pequeno, também tem pouco UTI, e chega, só tem uma UTI sobrando, chega ao mesmo tempo um cidadão, e chega, por exemplo, um conhecido do prefeito, um conhecido do secretário de saúde. Quem será que vai ser escolhido? Aí melhor a gente nem entrar no assunto, né? A gente sabe como é que é Brasil e vamos seguir em frente. E aí, galera, na escolha de Sofia, para vocês terem essa difícil missão de quem salvar, você vai se deparar com dilemas éticos. Você vai pensar, poxa, eu estou optando em salvar aquele paciente, mas eu sei que em função dessa minha escolha, aquele outro paciente vai a óbito. Você vai ter que conversar com a família desses pacientes. A família, às vezes, ela tem que entender, como nós acabamos de comentar mais cedo, que a morte é um processo natural, que infelizmente a gente não pode evitar. Não tem UTI, por mais moderna que seja, que evite a morte. Se aquele paciente estiver em processo final de vida, se estiver já na evolução da morte, ele vai falecer, ele vai a óbito. E isso a família tem que estar consciente. E essas situações, pessoal, aí no mundo jurídico, a gente costuma chamar de medicina de catástrofe, né? Porque é uma catástrofe que vocês estão vivenciando. Quem trabalha no hospital percebe a situação caótica que está sendo vivida, porque você, infelizmente, tem que optar entre quem vive, quem não vive, e assim você vai ter que seguir. E aí, para que você possa fazer essa escolha da melhor forma possível, e eu falei lá no início que a ideia aqui não é dar fórmula mágica para vocês, jamais isso aí vai ser possível, porque cada um vai ter seus critérios, para você fazer essa escolha de forma, como é que a gente pode falar, de forma mais
justa ou então menos injusta possível, você vai ter que conhecer de medicina para saber, como eu falo, o exemplo que eu dei para vocês, a gravidade daquele paciente, o estado de saúde dele, você vai ter que conhecer de direito, vai ter que conhecer de bioética, acabamos de comentar de forma bem superficial, vai saber que a ortotanásia é permitida no Brasil, que a distanásia é vedada pelo Código de Ética Médica, ou seja, não fique prolongando aquele paciente de forma desnecessária, porque quando aquele paciente seu, em fase terminal, está na UTI, tenham em mente que aquela UTI está sendo ocupada por uma pessoa que não vai sobreviver, porque a fase dela é final. Então ela está ocupando uma UTI que poderia ser ocupada por uma pessoa que tem chance de sobreviver. Você precisa conhecer a ética médica e principalmente que eu coloquei em vermelho, você lidar com as suas convicções morais, com as suas convicções filosóficas, o que você acha certo, o que você acha errado, o que você acha ético, antiético, isso pertence a você. Jamais aqui eu vou dizer que sua decisão foi errada ou certa. O que eu quero passar para vocês é que vocês têm todo o embasamento jurídico, todo o embasamento ético e bioético para saber como agir. Essa que é a ideia da nossa discussão. E aí eu coloco de novo aquela frase do filme, né, que eu disse para vocês que eu coloquei propositalmente ela em tamanho aumentado. As consequências de algumas decisões podem ser insuportáveis. É o que eu falei. Você escolheu. Depende da sua convicção, da sua consciência, você pode ficar com aquilo lá martelando na sua cabeça. Poxa, infelizmente eu não pude salvar aquele paciente. Só que tenha em mente, pessoal, que não é que você não conseguiu salvar aquele paciente. Infelizmente, o SUS não permite que você atenda a todos. Isso é importante, senão, infelizmente, vocês não poderão exercer medicina, porque vocês constantemente vão lidar com essa situação. E para que a sua escolha seja amparada legalmente, é muito importante prontuário médico. A gente poderia aqui ter um dia só para discutir prontuário médico. O que você tem que fazer do ponto de vista legal para que seu prontuário tenha valor jurídico. Porque se você não tiver um prontuário médico dentro das normas legais, você não vai conseguir comprovar que a estrutura que lhe ofereciam foi o que fez você tomar aquela decisão. Então, muito cuidado com isso. Diálogo com a família. Toda decisão que envolver um paciente que está inconsciente precisa ser conversado e muito bem explicado para a família. É direito da família. E, como eu coloquei para vocês, coragem de Sofia. Por que eu coloquei isso? Da mesma forma que a Sofia teve coragem de tomar aquela decisão porque ela tinha que tomar, vocês da equipe médica, uma hora ou outra, tomara que não, mas a gente está contando aqui com o extremo, esse é o objetivo da nossa conversa de hoje, vocês vão ter que ter a coragem que Sofia teve, vocês vão ter que escolher quem salvar e automaticamente a outra pessoa vai a óbito, não porque você matou, tá? Mas porque o hospital, o SUS, a estrutura física do hospital não comportava atender aquelas duas pessoas ao mesmo tempo, mas alguém vai ter que escolher quem vai ser atendido. E aí é importante falar também que quando você adotar os seus critérios de escolha, você não pode discriminar ninguém. Não é porque aquela pessoa é oriental e é ocidental, eu vou escolher ocidental. Você não pode não escolher aquela porque ela é negra, porque ela é homossexual, porque ela é ubandista. Não. A ideia não é essa, tá? Esse critério de escolha tem que ser baseado em critérios técnicos e científicos. Não pode discriminar. Isso aí a gente nem vai discutir isso, porque eu acho que está claro para todo mundo. Dignidade, porque todos têm que ter dignidade. Lembra que eu falei da vida digna? É direito de todos ter saúde, mas infelizmente o Estado não vai conseguir oferecer isso para todos. E é importante, pessoal, o seu hospital ter um protocolo específico para esse caso. Porque se chegar a essa situação, como eu falei para vocês, vocês têm que estar amparados. E o hospital tem que ter um protocolo para permitir essa escolha. E a sociedade, acima de tudo, tem que estar consciente que existe essa necessidade. Porque senão, imagina o caos que nós viveremos se, por exemplo, sair na imprensa que o hospital deixou o outro morrer porque preferiu o outro paciente. A imprensa vai noticiar dessa forma. A imprensa ela quer vender, ela quer sensacionalismo. Então, mais do que nunca, a sociedade médica, de uma forma geral, tem que vir na imprensa explicar a situação, que a situação é grave, porque a gente percebe no nosso dia a dia, no nosso estado particularmente, que muitos ainda estão achando que isso é bobagem, é exagero, enfim. E quanto a esses protocolos específicos, não tem muita coisa sobre isso na literatura, tá? O que existe de concreto é exatamente esse documento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, onde ela coloca aí, eu mostrei para vocês aí, ó, princípio de triagem em situações de catástrofes e as particularidades da pandemia Covid-19. Não precisamos discutir que nós vivemos uma catástrofe. Então, esse documento aqui da AMIB,
ela mostra para você quais critérios vocês poderiam utilizar para solucionar esse caso. E esse documento ele é baseado exatamente na resolução do CFM, ou seja, do Conselho Federal de Medicina, de número 2156 de 2016. Ou seja, não é uma resolução nova, é uma resolução que já existe. O que a AMIB fez foi apenas pegar o que está na resolução e colocar na nossa realidade. Então, essa resolução ela trata exatamente disso aí. Ó. Estabelece os critérios de admissão e alta em unidade de terapia intensiva. O que nos interessa aqui é a admissão. Porque para você admitir um paciente, se você tem um leito e 2 pacientes, você vai ter que admitir um desses 2 pacientes. É a escolha de Sofia que nós acabamos de falar. E lá no artigo 6º desse documento, está lá dizendo da seguinte forma. A priorização, olha a palavra que a resolução do CFM usa. A priorização de admissão na UTI deve respeitar os seguintes critérios. Ou seja, para quem não conhece, aconselho ler essa resolução depois, tá? Vai lá no site CFM, digita lá a resolução 2156 e leia. Porque essa resolução, para vocês que são médicos, ela mostra para você que critérios você pode seguir para escolher. Não vamos ler tudo isso, tá? Porque não interessa o caso. Mas você percebe aí que tem 5 critérios, prioridade 1, 2, 3, 4, 5. E o seu paciente vai se encaixar em alguma dessa situação. Se você ler a resolução depois, para a gente não estourar nosso tempo, você vai entender que isso aqui é muito factível. É perfeitamente tranquilo isso aqui. Provavelmente, vocês no dia a dia já realizam isso daqui, mas talvez sem perceber. Por isso a importância de o protocolo ter um hospital para isso, e por isso a importância da sociedade ter consciência de que existe essa possibilidade. E no artigo 9º fala o seguinte, que as decisões sobre a admissão e alta em UTI devem ser feitas de forma explícita. Lembra que eu falei do prontuário? Tem que estar registrado lá de forma explícita, de forma clara, por que aquele paciente foi admitido na UTI. E isso que segue aí, sem discriminação. Já falamos, né? Sem discriminação por questão de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade e vários outros. Tá? Só para a gente entender aqui. Imagina uma situação, você, médico brasileiro, trabalha aqui em Rio Branco, vamos melhorar, você trabalha em Brasileia, vamos melhorar o exemplo. Você trabalha lá em Brasileia e você está no hospital e chega ao mesmo tempo para uma UTI disponível um paciente brasileiro e um paciente boliviano. Você não pode optar pelo paciente brasileiro apenas por ele ser brasileiro, porque a resolução do seu Conselho Federal de Medicina diz que você não pode discriminar por questão de nacionalidade. Todos os pacientes são iguais. E para quem conhece a legislação do SUS, sabe que o SUS é universal. Todos têm direito de ser atendidos pelo SUS, independente de ser brasileiro. E lá no artigo 11 da resolução, diz que o serviço de UTI de cada instituição hospitalar deve desenvolver protocolos baseados nos critérios de internação e alta dessa resolução. Então, seu hospital, do ponto de vista teórico, teria que ter um protocolo específico para exatamente admitir, se uma situação chegar a essa possibilidade, você ter que escolher qual paciente será atendido pelo SUS. Essa parte final aí, galera, ela mostra para vocês os motivos que o CFM editou aquela resolução. Só para vocês entenderem, ó, a necessidade de internação em UTI de paciente pode variar e muitas vezes suplantar a disponibilidade de leitos. É o que nós falamos, né? Eu tenho mais paciente precisando do que leito disponível. Sendo necessário, nesse caso, estabelecer prioridades. Repete a palavra. Então, prioridades. Você vai ter que escolher. Segue aí na segunda imagem. Os recursos de UTI são limitados e de alto custo. Vocês, muito melhor do que eu, sabem que UTI é caro, é um alto custo. E, infelizmente, não tem para todo mundo. Por isso, a ocupação dos leitos de UTI é essencial e necessita ser utilizado com racionalidade. Aí, galera, é questão de você entender e interpretar. Lembra aquele paciente que nós falamos que está lá na UTI, em processo final de vida, na morte certa de doença incurável? Concorda que aquele paciente está ocupando uma UTI? Ok. E concorda que às vezes pode estar faltando UTI, porque a UTI pode estar sendo utilizada por paciente que não vai melhorar, que não vai ser curado? Esse dilema que vocês vão ter que enfrentar. Por isso eu acho que a ortotanásia neste momento é muito salutar. Além de eu realmente acreditar que para o paciente é melhor, ela vai com certeza absoluta desocupar alguns leitos de UTI. Mas, lembrando, essa é a minha opinião. Aqui a ideia não é impor a vocês que vocês devem praticar a ortotanásia. Como eu falei para vocês, ela é permitida pelo Código de Ética Médica, não é crime no Brasil, tá? E vai do seu critério usar ou não utilizar. E para finalizar, eu coloquei algumas notícias para vocês, notícias recentes, essa aqui do Acre, do dia 23,
infectologista, que no caso aqui era o Dr. Thor, ele diz que nas próximas semanas o coronavírus deve crescer e durar até setembro. E aí tem a notícia, né? O médico afirma que deve existir cerca de 800 pessoas infectadas. Pessoal, o Acre é um estado pobre. Nós temos pouca estrutura hospitalar, tanto na privada quanto na pública. Mas nosso foco aqui é no setor público. Então imagina nós chegarmos à situação de muitas pessoas ao mesmo tempo precisar de UTI. E lembre-se, quando a gente fala precisar de UTI, é aquela pessoa que está precisando porque ela tem a Covid e aquela pessoa normal que está lá por algum problema, algum acidente que ela sofreu, alguma situação grave que ela já tinha, que ela precisa naquele momento de UTI. E no momento que nós estamos vivendo hoje, provavelmente, se fizéssemos um levantamento, talvez a maioria das UTIs no Brasil hoje esteja sendo ocupadas por portadores da Covid em situação grave. Essa notícia aí também, ó, Acre ultrapassa 200 casos. Como a Caroline falou muito bem no início, acho que até ontem eram 214 casos confirmados. Gente, é muita gente contaminada. E, felizmente, nem todos apresentam sintomas graves. Imagina 214 pacientes aqui no Acre hoje com sintomas graves que precisem dos ventiladores mecânicos, dos respiradores artificiais, enfim, como você quiser chamar. Vai ter para todo mundo? Não vai. Por isso, a escolha de Sofia. A escolha é você ter conhecimento de ortotanásia, de distanásia, saber que a ortotanásia é permitida porque você vai ter que se deparar com esse dilema. O que fazer? Agora, para você executar a ortotanásia, para você tirar o paciente daquela UTI, não se esqueçam, isso tem que ser conversado com a família. Tem que estar tudo registrado em prontuário, senão a sua decisão não vai ter amparo legal. E aí, uma decisão que um parecer do CFM de hoje, foi publicado hoje, tá? Uma conversa aqui atualizadíssima, né? Em homenagem à nossa colega doutora Caroline, né? Isso aí saiu hoje no CFM. Esse parecer, número 04/20, que considera o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em condições excepcionais para o tratamento da Covid. Não sei se vocês acompanharam, mas se não acompanharam, estão vendo aqui agora, esse parecer do CFM, ele autoriza o tratamento de pacientes com Covid usando 10 substâncias. Mas é muito interessante, quem puder ler, leia, é bem interessante esse parecer. O CFM ele é muito claro dizendo que não existe embasamento científico para garantir que mostrem que essas duas drogas sejam eficazes contra a Covid. E ao mesmo tempo o CFM ele ressalta muito que o CFM ele não está recomendando o uso. Ele está apenas autorizando que médicos, se assim quiserem, possam lançar mão desses medicamentos para tratar a Covid. E ele fala também que, para que seja possível, o paciente tem que ser informado que ele vai usar aquele medicamento, mas que não tenha ainda embasamento científico que garanta que vai curar, mas que ele está autorizado. Ou seja, se o médico usar esses medicamentos, ele não cometerá infração ética. E aí, meus amigos, eu deixo essa imagem para vocês perceberem o que é o direito médico. É uma área que eu particularmente eu gosto muito, porque eu por ser da área da saúde e por ser também da área do direito, eu consigo perfeitamente perceber a importância do direito médico, porque as nossas condutas ela tem que estar pautada em alguma situação, em alguma lei, alguma resolução, e é isso que vem o direito médico, esclarecer, assessorar os profissionais da saúde a tomar as condutas corretas, a ter comportamentos de acordo com a lei, como deve ser seu prontuário, a autonomia do paciente, como deve ser o seu relacionamento entre médico, profissional da saúde e paciente. E eu coloquei essa imagem aí porque, como eu falei para vocês, mais do que nunca, nessa situação, os profissionais precisam conversar com o paciente e com a família do paciente. Deixei aí para vocês meu contato no Instagram. Quem tiver dúvida pode mandar lá no direct, tá? Respondo assim que eu estiver disponível. Qualquer dúvida, podem contar comigo e aí eu deixo aberto para vocês agora participarem. Caroline, basicamente essa aí. A gente abre agora para eles participarem da... Quem tiver dúvida, quem tiver algum questionamento, fica à vontade aí para enviar. Isso mesmo, gente. Então agora a gente abre aqui para perguntas, né? Então quem tiver alguma forma para interagir, alguma pergunta, alguma dúvida quanto a algum procedimento, quiser perguntar para o Dr. Diego, ele fica disponível agora para as perguntas de vocês. Lembrando que enquanto vocês digitam aí, nós temos uma página no Instagram, um canal no Instagram também, né, que é o Telesaúde Acre. E lá nós disponibilizamos
as nossas agendas de todas as web palestras cortou meu áudio? Não? Então, para que vocês podem seguir lá o Telesaúde Acre, certo? E aí a gente agora também lembra que o certificado ele é enviado após 5 dias. E lembrando também aos profissionais de saúde que quiserem ser multiplicadores de informação, o Telesaúde Acre hoje, em parceria com o Dr. Dilson, cardiologista, o Dr. Rodrigo Silveira e alguns acadêmicos do curso de medicina, eles disponibilizaram em campanha junto com a CESACRE, a UFAC, a Uninorte e o Telesaúde Acre, o Disque. Isso quer dizer que existem alguns voltou meu áudio. Então, ele serve, esse número fixo, ele é disponível da manhã às 7 horas. E o WhatsApp, onde você vai poder conversar com um desses sintomas, além dos casos já monitorados. A gente abriu a web hoje falando sobre o nosso boletim epidemiológico e no final da Atualiza Vocês, já ultrapassamos agora na tarde de hoje, da quinta-feira, dos casos de corona, 22 internações, 117 isolamentos, 8 pessoas em UTI, 14 pessoas em enfermaria. A gente, mais uma vez, informa, né, e pede que realmente o isolamento social, quem puder, obviamente, e os cuidados com a higiene pessoal, principalmente das mãos, uso de máscara, nesse momento é imprescindível, né? A gente precisa realmente se unir para que esses números não aumentem consideravelmente como tem acontecido esses dias, certo? Então a gente agradece, né, o doutor Diego. Nós temos uma pergunta lá em cima da Jaqueline Lopes, doutor Diego, e ela fala: todo paciente grave em terapia intensiva estaria em processo de distanásia? Essa pergunta que a Jaqueline fez é uma pergunta muito interessante. Em que sentido? Muitas pessoas acham que aquele paciente que está em terapia intensiva, automaticamente ele estaria sendo praticado nele a distanásia. Não, Jaqueline, não necessariamente. Quando é aquele paciente em estado grave em terapia intensiva, ele está sendo aplicado nele a distanásia. É somente naquele caso em que o paciente que está em estado grave, como você falou, ele está numa situação já irreversível e que se ele ficar ali na UTI um dia, um mês, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele não vai voltar à situação de saúde que ele tinha antes, porque a doença dele é incurável. Aquele paciente que está em estado grave, mas está em terapia intensiva, mas porque realmente ele tem possibilidade de cura, esse paciente não está em distanásia, tá? Essa pergunta é muito interessante, porque isso tem que ficar claro. O que a gente considera distanásia é quando aquele paciente está num processo irreversível. Ele está sendo apenas mantido vivo ali por aparelhos artificiais. Diferente daquele outro paciente grave que está de fato em tratamento, que ele está ali passando por um tratamento, mas que a ciência médica, a literatura médica, ela permite que aquele paciente ainda seja curado. Esse paciente que pode ser curado não está em distanásia. Aquele paciente que não mais permite ser curado, ele está em distanásia. E lembrando, quando a gente fala que ele não tem mais chance de cura, é baseado sempre em critérios técnicos, em critérios científicos, em critério que a literatura científica médica já dispõe do conhecimento de vocês. A gente sabe aqui que algumas doenças não têm cura, infelizmente. Então, nesse caso, esse paciente estaria sim em distanásia, tá? E você também automaticamente poderia
conversando com a família do paciente, se for possível, né, se for o caso, conversando com o paciente, explicar, deixar muito claro para ele o que é a ortotanásia, ouvir o que o paciente quer, se ele quer, é duro falar, mas é assim, perguntar ao paciente se ele quer morrer ali naquela cama ou se ele quer morrer conversando com a família, realizando os últimos desejos dele. Por quê? Porque você sabe que ele não tem cura, tá? A pergunta é muito boa, mas é basicamente isso aí. Se não tiver entendido, refaz a pergunta aí, por favor. Opa, tá ok. Bem, gente, então, basicamente é isso. A gente não pode nem dizer que essa palestra foi rica, ela foi milionária, muito boa. Muito obrigada de verdade ao Dr. Diego, né, pela prestatividade, pela presença aqui no núcleo, de ter falado com tamanha realmente a área médica, né, a área do direito médico, onde muitas vezes existem muitas dúvidas que são pertinentes, importantes e que os profissionais realmente têm essa dúvida. A gente agradece a presença, né, em nome da coordenação do núcleo. A gente está vendo aqui que tem algumas pessoas ainda digitando, então nós vamos esperar aí a interação, a pergunta. Vamos aguardar mais um pouquinho, mas enquanto isso, aí a gente vai falando, né? Eu que agradeço, doutora Caroline, pela oportunidade que você me deu em participar aqui desse evento. A nossa ideia, como eu falei lá no início, não era dizer o que o profissional vai ter que escolher, porque isso é critério dele, né? A ideia é exatamente esclarecer e mostrar que existem possibilidades a ser tomada e que o médico, se ele for bem orientado, se ele for bem assessorado, a enfermeira, o fisioterapeuta, ele vai ter como tomar decisões baseadas em critérios legais, em critérios éticos, né? Obrigado pela oportunidade, para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse canal que vocês têm de esclarecer a sociedade, os nossos colegas, né? Eu trato todos como colega. Quem é da saúde, né? Nós somos dentistas, eles são médicos, outros são enfermeiros, mas trabalhamos todos em conjunto e me coloco aqui sempre à disposição para esclarecer esses temas no que for pertinente para melhorar a situação do nosso estado, do nosso país. Agradeço a todos, como eu falei aí para vocês, se não tiver mais aqui, pode mandar a dúvida lá no direct para mim que eu respondo a todos. Um abraço. Ok, gente, então para finalizar, lembrando que amanhã às 15 horas nós teremos mais uma web palestra com a nutricionista e residente, né, chefe da preceptoria e residência aqui da UFAC, a doutora Juliana Aragão, onde ela vai falar um pouco sobre cozinhar em épocas de confinamento, né, os benefícios para o corpo e para a mente. Então, um tema bem relevante para as pessoas que estão aí em dúvidas quanto a isso, né, alimentação. Então, quem quiser assistir, né, amanhã, forma de acesso, também valendo certificado. Tá bom? Então, em nome do Telesaúde Acre, nossa coordenadora Mônica Rodrigo Silveira, nós agradecemos a participação de todos.